Versículo 1, nós vamos ler dois textos nesta manhã. Esta mensagem, eu já preguei esta mensagem e eu achei muito propícia para a época que nós estamos vivendo. Eu gostaria que a palavra de Deus falasse ao seu coração novamente, se você já ouviu essa mensagem, tá certo? Nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E depois nós vamos ler o texto de João, capítulo 11, não é? Vou ler alguns versículos apenas, mas na verdade, a mensagem ela vai discorrer em João capítulo 11. Então eu vou ler apenas Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tá certo? E nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Então a palavra de Deus, ela diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí discorre sobre o tempo, não é, diante de várias situações, e nós sabemos que realmente o tempo pertence a Deus. Então que Deus nos abençoe, podem se assentar. Então há algo tão difícil quanto esperar? Esperar é complicado, né? Eu mesmo não gosto muito de esperar, não. E geralmente quem não gosta de esperar, ele chega mais cedo, não é verdade? Quem não gosta de esperar, chega mais cedo. E eu sou assim, eu gosto de chegar mais cedo, porque eu não gosto de deixar ninguém esperando também. Agora, e esperar pelo tempo de Deus? Você já parou para pensar nisso? Às vezes muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não conseguimos bom êxito, por quê? Porque não sabemos esperar o tempo de Deus. E diversos relatos das Escrituras tratam deste tema e nos exortam a nos exercitarmos em paciência para esperarmos o tempo do Senhor. Porque somente assim receberemos toda a bênção, não é, que Deus tem prometido a nós. Então, lendo essas palavras, e depois nós vamos falar a respeito de Marta e Maria, não é? Diante do texto nós lemos, mas, falando a respeito de Marta e Maria, parece que havia certa indignação. Como que Jesus, amigo, amado de Lázaro, ele deixaria aquilo acontecer? E o relato aqui, falando a respeito da morte de Lázaro. Elas realmente criam que ele tinha poder para intervir na morte dele, na realidade, para evitá-la. Mas, por causa de seu atraso, toda a esperança havia se consumido. E o atraso aqui, entre aspas, não é? Porque Deus, ele não se atrasa, ele faz tudo no tempo exato. E muitos crentes têm muito de Marta e de Maria. Muitas vezes se sentem indignados, achando que Deus está atrasado. Quantas vezes você já pensou que Deus estava atrasado? Perdem a esperança porque acreditam que é tarde demais. Esquecem-se de que não existe tarde demais para o Senhor do tempo. Ele é o Deus do tempo. Ele fez o tempo. Ele domina o tempo. Daniel capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Irmãos, Deus tem controle de tudo. Deus tem controle de tudo. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, nos informa que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele não retarda a sua promessa. E de acordo com o que lemos em Eclesiastes, tudo fez Deus no devido tempo. Há um tempo para todo propósito, tempo para tudo que acontece, e é no seu devido tempo que tudo se cumprirá perfeitamente. Mas quando tentamos abreviar este tempo, nós acabamos por obter resultados desagradáveis. Agora, Marta e Maria, elas não puderam antecipar o tempo da chegada de Jesus, mas foram abençoadas com a sua chegada no devido tempo. Nós presenciaram
a glória de Deus e o seu poder ao verem o seu irmão ressuscitar dentre os mortos. Viram a concretização daquilo que já não mais lhe parecia possível. Alguém que está morto, reviver, não era possível mais, mas dentro do tempo de Deus foi possível. E aí viram o resultado diante de milagres. Então todos nós precisamos entender que o tempo de Deus é o melhor para cada um de nós, independente do momento em que nós estamos passando. Independente do momento em que nós estamos passando. Então, nesta manhã, com a ajuda de Deus, nós veremos 3 áreas em que nós devemos esperar pelo tempo de Deus. Em primeiro lugar, o tempo de Deus para os nossos desejos, para os meus desejos. O versículo 3 fala o seguinte: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Diante daquela situação desagradável, Marta e Maria desejaram a presença de Jesus para que pudessem receber ajuda. Desejaram a presença de Jesus. Elas criam na capacidade do Mestre, porque haviam presenciado muitos dos seus feitos. Elas sabiam da capacidade do Mestre. E o desejo delas naquele momento era que Jesus fosse mais do que urgente para atendê-las. Mas Jesus tinha o tempo exato para ajudá-las. E esse tempo não iria beneficiar somente elas, mas todos aqueles que estivessem presentes. E nós podemos tomar como exemplo a vida de Sara, esposa de Abraão, que desejava muito ter um filho. E se fosse por ela já teria tido vários, até por uma questão de honra. Mas Deus já havia prometido. Deus já havia prometido, mas dentro do tempo dele, e não no tempo dela e de Abraão. A princípio, ela teve dificuldade em crer nas promessas de Deus e tentou resolver os problemas por si mesma. E também tentou encobrir as suas falhas, culpando a outros. Mas quando ela depositou aquele grande desejo na presença do Senhor, esperando o tempo dele, então a bênção veio e ela foi renovada. Depois disso, ela tornou-se a mãe de uma nação e a antecessora de Jesus, e também foi uma mulher de fé, a primeira citada na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 11, que nós podemos ler. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Será que existe alguma parte da nossa vida que parece estar parada? Sendo que nós temos um desejo enorme de que caminhe e obtenha um resultado a nosso favor? Será que nós estamos vivendo este momento? Nós precisamos compreender que isso faz parte dos planos de Deus para nós. Ele tem o melhor momento para conceder os nossos desejos, ou jamais iremos ter aqueles desejos realizados, pois não será o melhor para a nossa vida. Eu creio que se Deus concede todos os nossos desejos, a primeira pessoa que iríamos abandonar seria Ele mesmo. E certamente nós pisaríamos em muitas pessoas, se nós tivéssemos tudo aquilo que nós desejamos. Então Deus é sábio. Ele sabe o que pode proporcionar a nós e quando nos proporcionar este desejo do nosso coração. Quando nós temos um desejo, nós devemos pedir, mas sempre desejando que seja feito a vontade do Senhor. Porque Romanos 12, 2 diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu clamo pela vontade de Deus na minha vida, quando eu desejo a vontade de Deus na minha vida, Ele vai fazer de uma forma boa, agradável e perfeita. A Bíblia, ela está repleta de direções claras e orientações sábias para o nosso viver diário. E se temos algum desejo,
precisamos simplesmente colocar na sua presença, para que, se for da vontade dele, iremos receber dentro do tempo estipulado por ele, que será o melhor para nós. O Salmo 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Então esta é uma promessa que vale a pena observar e colocá-la em prática. Uma certa missionária, com seu esposo em uma aldeia, ela comentou com seu esposo sobre o desejo enorme de comer pão com queijo. Acho que ela era mineira, não é? Queria comer pão com queijo. E eles estavam numa tribo no meio do nada. Depois que ela fez o comentário com o esposo, desceu um avião na tribo para levar suprimentos, não é? Para os daquela aldeia. Descarregaram o avião e quando estavam prontos para decolar, um piloto, ele chamou aquele missionário e lhe entregou um embrulho e disse o seguinte: olha, esse é um lanche que nós trouxemos na viagem, mas nós não vamos comer. Se você quiser, pode ficar com ele. Agora, o que tinha naquele embrulho? Que tipo de lanche que tinha naquele embrulho? Pão com queijo. Deus, Ele concede os desejos do nosso coração no tempo dEle. E dentro do tempo dEle é agradável, é bom e é perfeito. Dentro do tempo de Deus. Então, diante de um desejo, o melhor a se fazer é depositar na presença do Senhor e confiar que, se for o melhor para nós, Ele irá nos conceder. Mesmo que seja um pão com queijo, Deus vai nos conceder. Isso é muito real quando nós dependemos de Deus, quando nós esperamos o tempo dEle, até mesmo os nossos desejos, eles são atendidos. E em segundo lugar, outra área em que nós devemos esperar pelo tempo de Deus, é o tempo de Deus para as minhas necessidades. Então nós falamos de desejos, e agora nós vamos falar sobre necessidades, não é? O versículo 21 e o versículo 32 diz o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então elas tinham uma necessidade enorme de ter Jesus junto delas. E Jesus sabia dessa necessidade. E quando Jesus viu o choro e a lamentação da família de Lázaro, ele também chorou publicamente. E talvez tenha sido a mesma tristeza que elas sentiram. E existem estudiosos que dizem que Jesus ele poderia estar preocupado com a descrença delas. Agora, seja qual for o caso, Jesus mostrou que se importava o bastante a ponto de chorar com elas naquele momento de tristeza e principalmente em suprir as suas necessidades. Jesus tinha esse desejo. Lá em João capítulo 11, o versículo 33 e o versículo 38, diz que Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. João aqui enfatizou que nós temos um Deus que se importa conosco, a ponto de demonstrar toda a sua comoção publicamente. E esta descrição contrasta com o conceito grego comum naquela época, de que os deuses eram indiferentes, não se envolviam com os seres humanos. Mas Jesus demonstrou muitas emoções: compaixão, indignação, tristeza e até mesmo frustração. Jesus ele se importa assim. Muitas vezes, Jesus expressou profundos sentimentos
nos ensinando que jamais devemos ter medo de revelar os nossos verdadeiros sentimentos e as nossas reais necessidades a Ele, pois Ele os entende porque os experimentou. Olha, se você chegar à conclusão de que Jesus não sabe o que eu estou passando, você está totalmente enganado. Porque Jesus já passou por tudo que nós temos passado. Por tudo que nós iremos passar, Jesus já passou. Não existe dor que Ele não conheça. Não existe sentimento que Ele não conheça. Não existe frustração que Ele não conheça. Não existe algo que Ele não possa solucionar. Ele pode tudo. Nós precisamos ser honestos e jamais tentar esconder dele qualquer coisa, porque nós não conseguimos esconder. Pois Ele se importa conosco e promete suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Segundo as suas riquezas aqui, não está falando de bens materiais, está falando da capacidade em prover tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo, imagina tudo. Se é uma necessidade, Ele tem a capacidade de suprir. Então Deus promete suprir as nossas necessidades e não os nossos caprichos. Nós podemos confiar que Deus sempre atenderá às nossas necessidades. Ele sempre proverá tudo aquilo que precisamos, na terra e no céu. Entretanto, nós devemos nos lembrar da diferença que existe entre os nossos desejos e as nossas necessidades. E o importante também é saber que Deus tem o tempo exato para suprir estas necessidades. Irmãos, para que tenhamos as nossas necessidades supridas a tempo hábil, precisamos reconhecer a importância de Jesus na nossa vida. A importância de Jesus na nossa vida. Se você for medir em porcentagem, quantos por cento Jesus é importante na sua vida? Stephen Brown, ele disse o seguinte: as pessoas sempre dizem, Jesus é tudo que necessito. Agora, você só reconhecerá que Jesus é tudo de que necessita quando Ele for tudo o que você tem. E quando Jesus for a única coisa que você tem, então saberá que Jesus é tudo de que você necessita. Necessidade suprida cabe a Deus, no tempo dEle, onde os beneficiados somos nós. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Olha, seja qual for a sua necessidade, Deus, Ele quer fazer por você. Jesus, Ele quer realizar por nós, mas eu preciso chegar diante dEle. Eu preciso reconhecer que Ele é tudo o que eu necessito. Ele é tudo o que eu necessito. Marta e Maria tiveram as suas necessidades sendo supridas por Jesus. E seja qual for a sua necessidade, se você entregar para Jesus, Ele o fará. Ele o fará. Suprirá as suas necessidades. Agora, em último lugar, outra área em que nós devemos esperar pelo tempo de Deus é o tempo de Deus para o milagre. O versículo 43 e o versículo 44 diz: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Se Jesus estivesse com Lázaro durante os momentos finais de sua enfermidade, Ele poderia tê-lo curado em vez de deixá-lo morrer. Mas Lázaro morreu. Assim, o poder de Jesus sobre a morte pôde ser mostrado aos discípulos e a todas as pessoas que estavam por perto.
Jesus amava a família de Lázaro e conhecia o sofrimento que esta família enfrentava, mas não reagiu imediatamente. Sua demora tinha um propósito específico. Ele queria demonstrar o seu poder. Irmãos, o tempo de Deus, especialmente quando nos parece demorado, pode levar-nos a pensar que Ele não nos está respondendo, ou até mesmo de que não está nos ouvindo. Mas isso não é real, pois Ele está atento a tudo. Talvez você não saiba dessa história, não é? A maioria sabe, mas talvez você não saiba. Quando o Felipe Aguiar, levanta a mão aí, Felipe, que ele é o Felipe Aguiar, e nós temos pessoas aqui que não conhecem ele direito, não é? Mas o Felipe Aguiar, ele sofreu um acidente de moto, e ele foi desenganado pelos médicos, e chegaram a dizer que todas as reações o levavam a ter tido uma morte cerebral. Muitas e muitas pessoas estavam orando por ele, fazendo vigílias de oração a seu favor. Num certo dia, o irmão João Aguiar, pai do Felipe, ele foi chamado para comparecer na UTI, para ver o Felipe, e lá ele começou a cantar para o filho em adoração a Deus. Era isso que ele fazia, ele e a sua mãe, não é? E o que foi relatado aqui, que ele realmente foi diagnosticado com morte cerebral, isso foi muito real. Eu visitei o Felipe por várias vezes, ele não esboçava nenhuma reação, não é? Chegou uma pessoa, quando o irmão João estava ali louvando a Deus juntamente com o Felipe, chegou uma pessoa e disse para o irmão João o seguinte: pode tirar o tampão que está no olho dele, que ele já está abrindo os olhos. E assim o irmão João fez, e o Felipe abriu os olhos, e eles ali agradeceram a Deus juntos. No outro dia, o Felipe, que tinha sido diagnosticado com morte cerebral, ele começou a falar. E numa quinta-feira ele recebeu alta do hospital. Irmãos, eu creio que Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, muitos outros, também o Felipe Aguiar. Eu creio que Jesus ressuscitou o Felipe, porque ele estava num quadro de morte, para a glória dele. Deus ressuscitou o Felipe. O que aconteceu com o Felipe fez com que muitas igrejas experimentassem de um avivamento espiritual, e assim aconteceu. Houve ali uma comoção total. Agora, Deus tem o seu tempo para realizar milagres, e Ele realiza até hoje. O que cabe a mim e a você é simplesmente crer. Crer somente. Ele realiza milagres. Tem outra história também que diz que os membros de uma pequena igreja nas montanhas de Great Smoke, lá nos Estados Unidos, eles construíram um novo prédio em um terreno que havia recebido por doação. 10 dias antes da inauguração, o inspetor de obras da localidade informou ao pastor que o estacionamento era insuficiente para o tamanho do prédio. E se a igreja não dobrasse o tamanho do estacionamento, não poderia usar o salão. Infelizmente, a igreja havia ocupado cada polegada do escasso terreno, com exceção de uma colina que ficava atrás do prédio. E para criar mais vagas no estacionamento, seria necessário remover a colina. Na manhã do domingo seguinte, o pastor anunciou corajosamente que à noite queria reunir-se com todos os membros da igreja que tivessem fé para remover montanhas. Então assim ele fez o pedido pela manhã. Eles teriam uma noite de oração para pedir a Deus que removesse a colina e providenciasse o dinheiro suficiente para asfaltar o estacionamento antes da inauguração, que seria no domingo seguinte. No horário combinado, reuniram-se para orar. Eu pensei que aquilo lá acontecia só aqui, né? Mas não.
reuniram-se para orar 24 dos 300 membros da igreja. E eles oraram durante cerca de 3 horas. E às 22 horas, o pastor disse o último amém e concluiu. Conforme está planejado, inauguraremos o salão no próximo domingo, garantiu ele. Deus nunca nos abandonou e creio que também desta vez ele será fiel. O pastor encerrou então aquele momento de oração. Na manhã seguinte, quando estava trabalhando em seu gabinete, alguém bateu com força na sua porta, né? E ao responder entre, apareceu um empreiteiro de aspecto rude, que tirou seu capacete, e ele disse, né? Desculpe, pastor, eu sou da empreiteira de obras da localidade vizinha. E nós estamos construindo um enorme centro de compras e precisamos de terra. O senhor estaria disposto a nos vender uma parte da colina que fica atrás da igreja? Será que isso é milagre de Deus? Claro que é. Nós pagaremos a terra que tirarmos e asfaltaremos gratuitamente o espaço vazio, desde que possamos dispor da terra imediatamente. Nós não podemos continuar com a construção do shopping antes que a terra esteja depositada no local e suficientemente compactada. O que aconteceu? O novo salão, ele foi inaugurado no domingo seguinte, como tinha sido planejado. E no evento de abertura, estavam presentes muito mais membros com fé para remover montanhas do que na semana anterior. Agora, seja sincero. Sejamos sinceros. Teríamos participado daquela reunião de oração? Teríamos participado daquela reunião de oração? Algumas pessoas dizem que a fé ela é produzida pelos milagres, mas outras sabem que milagres resultam da fé segundo a vontade de Deus. Eu acredito piamente que passar pela sala de espera de Deus vale a pena, pois jamais iremos nos decepcionar. A sala de espera de Deus, ela é importantíssima. Poderia relatar inúmeros exemplos de homens e mulheres que foram abençoados por Deus após passarem pela sala de espera do Senhor. Eu advirto, no entanto, que lá ninguém se tornará mestre em conhecer o tempo de Deus, até porque Jesus nos disse, lá em Atos capítulo 1, versículo 7, que não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porém, esperando, teremos nossa fé renovada. Nós sairemos fortalecidos e poderemos contemplar a glória e o poder do dono do tempo, assim como ocorreu a Marta e Maria, Sara e Abraão e também a Jairo. Esperar o tempo de Deus pode acontecer que iremos contemplar milagres, esperando pelo tempo de Deus. E eu quero concluir dizendo, quero fazer uma pergunta na verdade. Talvez você esteja questionando com você, eu oro, mas nada aconteceu ainda. Te digo apenas uma palavra, paciência. Paciência. Confiar em Deus
significa parar de correr e esperar o seu tempo. Às vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio conhecimento. Mas Deus está dizendo para mim e para você, calma aí, espera. Deixa dentro do meu tempo, que você vai perceber que vai ser bom, agradável e perfeito. Lamentações capítulo 3, versículo 25 e 26 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então que o Senhor nos ajude a superar a ansiedade da nossa alma e que possamos aprender a esperar. Esperar o tempo de Deus para os nossos desejos, esperar o tempo de Deus para as nossas necessidades e esperar o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Nós não iremos nos frustrar, como já disse, em esperar o tempo de Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos confiar e confiar.